A avaliação 4, então, ela avalia 4 pontos, né? Estava detalhado a pontuação de cada um. Então, vamos à resolução dela, né? Na questão 1, a gente tem que analisar as afirmações sobre uma forma de pagamento. Pagar à vista, entrada de 50%, o resto em 24 vezes, entrada de 20% e o resto em 48, entrada de 50% e o resto em 48 parcelas. Então, é esperado na resposta pensar, digamos, no sentido dos juros, né? Quando se paga à vista, se paga menos juros. Quando tu paga metade, aí você pode comparar com outro pagamento onde você fez a metade e aí em relação à quantidade de parcelas, quanto menos parcela, então você tiver, refere-se ao tempo também, né? Então isso vai incidir menos juros. E aí, por esse raciocínio, a gente tem então a opção E, ou a opção que diz que a ordem crescente dos juros é pagar à vista primeiro. A segunda opção daí fica a entrada de 50% e o resto em 24. Depois a entrada em 50% do resto em 48. E por último, que rende, ou que terá mais juros, ou que será cobrado mais juros, será essa onde a entrada é menor. Bom, na questão 2, eu vou falar então primeiramente de como resolver ela só algebricamente, sem apenas com o uso de uma calculadora. E depois a gente vai para a planilha em si. Então, Bhaskara fez um empréstimo de 60 mil, né, a ser pago em 120 prestações mensais pelo sistema SAC. Então, o sistema SAC é amortização constante. Quando a gente vai para amortização constante, a gente faz então a evolução da dívida a partir dela, né? E observa que a dívida ela é abatida então R$ 500 a cada prestação. E são sendo pagos os juros também em cada prestação. Então, fazendo então a divisão do valor do empréstimo pelo número de prestações, a gente tem os 120. Então, R$ 500 a cada prestação. Eu posso preencher a tabela com os 500. Eram as informações que eu precisava ali. Então, o saldo devedor, quando eu pago cada prestação, ele é diminuído em relação aos R$ 500, né? Então, depois que eu paguei 60 prestações, eu já paguei 60 de 500, então já amortizei 60 de 500. Isso significa que o meu saldo devedor naquele momento é R$ 30.000. No momento anterior, como foi tido amortizado R$ 500, eu devia 30 com 500. E esse é o saldo devedor que vai correr juros por um período para ser os juros da próxima prestação. Então tem 1,5%, né, desse valor. Então vai dar 457,50. Lembrando, então, a prestação é a soma de juros mais amortização, a gente chega então a 957,50. Então é essa linha dos 60, então a gente preenchia dessa forma, com esses valores. E lá para a última, né? Então observa que no momento que pagasse a prestação 120, o saldo devedor deverá ser obrigatoriamente zero, a amortização nessa prestação será R$ 500 e os juros que estarão nessa prestação é decorrente do saldo devedor que ficou em aberto, né? Então será R$ 500 aqui, né? Porque veja que será amortizado 500 sempre. Então esse era o saldo devedor daquele momento e é o que vai obter juros, ou que vai sofrer juros. Então tenho R$ 7,50, 1,5 de 500, somando então tenho 500 com 7,50. E aí termino essa questão 2. Pela planilha, observa que eu tenho que substituir os valores, né? Então o valor do empréstimo, quantidade de prestações, a taxa 1,5, ele está arredondando aqui para 2, na verdade ele está só mostrando 2, mas é 1,5. O número de prestações a gente tem 120 e o valor 60 mil, né? Então, fazendo isso, a planilha já me retorna os valores todos, né? E aí basta eu ir lá na linha que eu quero analisar para copiar os dados. Então, na linha 60, na linha do pagamento 60, então, está aqui o valor dos juros, o valor da amortização, a prestação e o saldo devedor naquele momento. Observo. Então, eu sigo, olho para a última linha.
falar então 7,50 decorrentes desse saldo devedor, os R$ 500 de amortização e 507. Então, rapidinho, em menos de 2 minutos se fazia toda ela. Indo para a próxima questão, a gente aborda na próxima questão o sistema Price, né? Então, o empréstimo foi de R$ 100.000 a ser pago em 240, e aí se pede as informações referentes à linha 120 ou pagamento 120. Nesse pagamento, a prestação a gente calcula então pela forma da série postecipada. Temos os 100.000, substituí os valores, calculei 938. Após quitar 120 prestações, então restam 120 de 938. E esse é o saldo devedor naquele momento. Então, substituindo na forma da série postecipada, eu tenho 120 prestações postecipadas e esse valor me dá um montante de 72.000. Então, esse é o valor que vai estar aqui, né? 72.593,56. A prestação eu calculei, 938,67. E faltam duas informações ainda. Os juros que estarão aqui compondo essa prestação, eles são decorrentes então do saldo devedor anterior aqui, que seria após o pagamento da prestação 119. Então, para calcular esse valor, eu tenho que observar que quando eu paguei essa prestação 119, então após 119 pagamentos, eu tenho um saldo devedor de 121 prestações. Fazendo isso pela série postecipadas, então eu descubro que esse valor é 72.593. Só substituir errado ali. Então foi esse valor do qual a gente tem a cobrança de juros para chegar no valor de juros então da prestação. Então tenho aqui 580. Então 0,8 desse valor vai dar os 580,75, que a taxa de juros que estava ali era 0,8, né? 0,8% ao mês. A amortização então será essa diferença, né? Pode ser essa diferença porque a amortização junto com os juros compõe a prestação, então eu posso fazer simplesmente a diferença entre esses valores e obter então o valor que faltava. E aí eu completo a tabela. Uma outra possibilidade de fazer a amortização ali seria observar que essa diferença entre os valores do saldo devedor ao final do pagamento de cada parcela é o que de fato representa a amortização, né? O quanto variou de um período para o outro, de um pagamento para o outro. Diretamente na tabela, né? Então lá pelo sistema Price, é um financiamento deixa eu relembrar aqui, o financiamento é de 100.000, a ser pago em 240 prestações, onde a taxa é 0,8 ao mês. Então, aqui eu já tenho os dados da prestação, 938,37 é a 120, então preciso descer até 120. Estou sem o mouse aqui, aí eu preciso controlar na tela do computador. Então aqui na 120, vejo que os juros deu os 580,75, a amortização era só então transferir os dados para lá e aqui eu tenho o saldo devedor, né? E se quiser conferir ainda, então aqui o que fez gerar juros para a prestação 120 é esse saldo devedor de 72.593. E lá, depois de ter pago a 120, restava então 120 pagamentos ainda, e esse montante, essa dívida nesse instante, ou o valor daquele momento do saldo devedor era 72.235. Bom, aí a partir daí terminou a questão, né? Vinha a próxima questão envolvendo o sistema saque. Não haveria necessidade de construir a tabela, né? Porque para entender o sistema saque, por exemplo, a gente basta entender que a primeira prestação, como todas as amortizações são iguais mensalmente, a primeira prestação é a que contém o montante de juros maior, né? Porque inicialmente a gente está devendo o maior valor, né? E depois a dívida vai sendo abatida. Então, quando a gente faz esse 1% aqui, a gente tem os R$ 1.000 de juros,
Então a primeira prestação do sistema saque ela será maior, então não preciso nem saber o valor das outras, bastava calcular primeiro essa, ou somente essa. Bom, aqui a amortização, então os 100 mil em 120 prestações, cada amortização, cada período será diminuído 883 da dívida. Então, somando com os R$ 1.000 de juros decorrentes do saldo devedor de R$ 1.000, a taxa de 1% ao mês eu tenho 1.833. E aí o requisito para renda familiar era 3 vezes esse valor. 3 vezes esse valor, então, arredondando dá 5.500. Então a família não poderia se candidatar, né, porque não preencheu esse requisito mínimo. Questão 5. Ao colocar, digamos, na planilha Price, o exercício fica resolvido muito rapidamente, mas realizando as justificativas ou analisando as alternativas algebricamente, passo a passo, sem uso do Excel, por exemplo, eu vou identificar aqui os juros embutidos na primeira prestação é 1.500. Relembrando, juros da primeira prestação são decorrentes do saldo devedor de 50 mil aqui, então, né? Então, 50 mil vezes 3%, eu tenho 1.500. Então, o primeiro item é verdadeiro. O segundo, a última prestação é 1943. No sistema Price, todas as prestações são iguais. O próprio texto já afirma que são iguais. Então, calculando o valor da prestação, eu tenho o valor de todas as prestações. Então, substituindo na forma de uma série postecipadas, então eu descobri que o valor da prestação é 1943,27, então o item B também é verdadeiro. A amortização, então a amortização aqui da primeira, eu já tenho o valor dos juros, já tenho o valor da prestação, então faço essa diferença e descubro então de fato que a amortização da primeira prestação foi R$ 443,27. Então o item C também é verdadeiro e tem apenas o item D e o E. Após quitar a 24ª prestação, faltava 32.910, ou depois de pagar as 32 prestações iniciais ainda devia mais da metade do valor inicial. Então, observe que no sistema Price, ao se pagar a metade das prestações, não se abateu metade da dívida, né? Não se amortizou metade da dívida, pois a amortização ela, no início é bem pequena, porque os juros são bastante relevantes naquele momento, e à medida que a prestação, que a amortização vai crescendo, então o saldo devedor se torna menor. Então o item E ele é falso. Mas calculando o item D para mostrar que, o item E é verdadeiro, depois de ter pago as 32 prestações iniciais, ainda se devia mais da metade do valor inicial. Então o item D que é falso, então o D é falso, era o que seria marcado. Poderia ser então nessa autoexclusão, né? Mas calculando aqui, então, na data do 24º pagamento, faltavam 26 prestações postecipadas de 1943. Então, eu vou fazer o valor presente dessa série, né? Então, estou fazendo da 25ª à 50ª, sob a data da 24ª. E isso vai ser calculado aqui, então, pela forma da série postecipada, e fazendo isso eu encontro 34.739,53. Então quem fez direto na planilha viu que dava 62, não? Uma pequena diferença aqui no arredondamento dos centavos, deu essa diferença. Bom, se eu fosse lá para a planilha Price, como é que fica? $50 prestações, valor inicial da dívida. Vamos pegar os dados do problema. Então, 50 mil, prestações a 3%. A planilha já nos calcula tudo diretamente.
E aqui então já tenho as observações. Então, os juros da primeira, 1.500, amortização da primeira, 443, e depois de ter pago 32, então, né? Depois de ter pago a metade das prestações, então meu saldo devedor ainda era maior do que a metade. Então, ao quitar a 24ª, quanto faltava? Pagar então aqui a 24ª, então faltavam 34 mil reais ainda. Então, cuidado para não ter observado aqui na linha da 26, né? Esse saldo devedor de 32.910 era depois de ter pago 26 pagamentos. E aí aqui na metade, então veja que a metade da dívida ela é ultrapassada aqui lá no 33º pagamento, né? Bom, feita a questão 5, vamos a 6. Então, a 6 já tinha um nível de complexidade bem maior, né? Ou um raciocínio. Na verdade, era parecido com esse último ali, porém que a planilha resolvia praticamente sozinha. E a questão 6 tem uma pequena sutileza, né? Quando a gente vai antecipar essas prestações, observa que eu estou por esse fluxograma aqui, que eu preciso ter lá no valor presente ou no valor da data do pagamento da 20ª prestação, o valor daquelas prestações lá, as 10 prestações do finais que eu quero antecipar. Eu preciso desse valor na data da 20ª e mais o valor da 20ª prestação. Então, a forma como a gente vai levar essas 10 prestações para lá, ela pode ser individualmente. É óbvio que daí numa avaliação com tempo limitado isso não é possível ou demora muito tempo para levar uma a uma. Por isso que a gente usa a forma da série postecipada ou antecipada, dependendo de como você vai fazer o cálculo, para juntá-las e tornar mais rápido ou mais fácil esse cálculo. Então, inicialmente, para resolver o problema, se calcula a prestação. Então, uma série postecipada, substituindo na forma da série postecipada. Então, eu tenho 100 mil, a taxa de 2% ao mês. 50 prestações, então encontrei a prestação de 3.182. Descapitalizar as 10 prestações seria o passo 2, né? Então é juntar da 41ª à 50ª. Então observa que se eu trabalhar pela série via postecipada, eu estou fazendo esse VP aqui sobre o pagamento 40. Então quando eu faço isso por uma série postecipada, eu pego da 41 aqui até a 50 e calculo isso, vai me dar o valor sobre a data da 40ª. E esse valor precisa ser, digamos, levado lá para a data da 20ª, porque é como se eu ficasse devendo um saldo aqui na 20ª e que depois de 20 meses, 20 períodos, vai ser esse total, esse montante aqui de 28. Então, veja que tem um espaço de tempo aqui de 20 períodos e isso é um espaço que ocorre muitos juros, né? Então, esses 28 mil não são 28 mil aqui no início, então é um valor menor, porque acrescido dos juros vai virar 28 mil. Bom, se tivesse juntado essas 10 aqui via série postecipada, então teria sobre pagamento 40. E aí observa que aqui bastava descapitalizar. Poderia ser usando forma do montante, enfim. Se eu dar um zoom aqui. Ao descapitalizar por 20, ou descapitalizar pela taxa de 2%, são 20 descapitalizações. E esse valor, lá na data da 20ª prestação, é 19.237. Quem observou pela planilha Price, quando você fez o pagamento da 40ª, lá o saldo devedor são das 10 prestações restantes. Então lá você já tem o 28.585. E aí esse 28.585, então bastava descapitalizá-lo até chegar na 20ª. Via série antecipada, você tem um pequeno detalhe, né, que ele calcula exatamente sobre a data 41.
Então, a data 41, então bastaria cuidar, né, ou observar que aí restam 21 períodos ali para serem descapitalizados. Então, esse 29 mil na data 41, esse valor presente na data 41, ou juntando esse valor nessas 10 prestações na data 41, eu faço, organizo aqui, né, nessa fórmula, né? E aí, quando eu faço essa descapitalização, então chega e encontro no mesmo valor de 19.237. Vamos só olhando aqui na tabela Price, né? Na tabela Price a gente tem o quê? A gente tem faz o preenchimento dos dados, né? Observe aqui que os dados 100 mil, 50 prestações e 2%. 100 mil, 50 prestações, 2%. Então, aqui eu já tenho o valor da prestação calculado. Lá na 40ª prestação, então o meu saldo devedor no momento que eu quitei a 40ª prestação são das 10 próximas. Então, já posso identificar que esse valor representa o valor presente das 10 próximas. Assim como aqui na 45, o saldo devedor é o valor presente das 5 próximas. E assim sucessivamente. Então, são relações que a gente pode constatar sempre na planilha, né? No momento que eu pago uma determinada prestação, o valor que é saldo devedor é o valor presente do total das outras prestações, né? Por exemplo, aqui na 35, esses 40 mil são o restante das outras 15 prestações. Bom, então eu identifiquei que esse 28.585 era o meu valor presente, então bastava descapitalizá-lo 20 vezes. É como se fosse aquela forma de um capital aplicado por tanto período, no caso 20 períodos, gerou um montante de 28.585. Observem que a gente concluiu, já tem a resposta final, né? Então é só somar esses dois valores, o valor da prestação mais o valor então desse valor descapitalizado. Então, somando a 20ª prestação, os R$ 3.182, que ela, digamos, era o valor necessário para pagar ela no ato, mais esses 19 mil. Então, as 10 últimas prestações, se paga antecipadas naquele momento, representam 19 mil. Então, veja que, a grosso modo, que se eu pegar e dividir 19 mil por 3 mil, já dá 6 e alguma coisa, praticamente quase 4 prestações são só de juros, né? Se a gente esperar. Então, por isso que é importante antecipar as prestações sempre que possível, né? Quando a taxa de juros é alta, né? Principalmente. Então, seriam necessários 22.419. Uma outra ideia, né? Que foi comentada ali no início, é trazer cada prestação. Então, trazendo cada prestação, descapitalizando cada prestação, como tem o auxílio do Excel, colocando no Excel essas fórmulas, a gente rapidinho também conseguiria resolver ela. Eu tenho a prestação, a 20ª na data dela, que é os 3.182. A 41ª, ela vai voltar, então, 21 períodos, assim, sucessivamente. A 42ª volta 22, e até chegar na 50ª prestação, que ela está voltando 30 capitalizações, né, no tempo. Então, ela volta, cada uma dessas prestações vale esse valor na data da 20ª. Né? Então, eu posso somá-los. Então, é o valor presente de cada uma delas. Então, somei e encontrei o mesmo valor. Então, essa é a maneira, digamos, mais passo a passo, ou sem fazer o uso das fórmulas, e sim mais trabalhosa em si, mas não demorada. O item 7, a questão 7, gente, ela está resolvida praticamente resolvida, tem o guia passo a passo dentro da recuperação. Quem tem interesse, então é só acessar a recuperação ali e ver como é que fica a análise, enfim. Depois da recuperação eu vou divulgar então uma resolução